Agora estou te vendo também. Eu também tô me vendo, aquela hora eu não tinha aberto. Minha imagem É, muito próxima, Wallace, porque sempre aparece diferente, né? sim, tá cortando um pouco o rosto. Se puder afastar o celular ou o corpo, não sei. Aham. E agora? Continua cortando o rosto. Eu acho que tem que abaixar um pouquinho o celular. Isso, agora ficou o rosto inteiro. Legal. É, eu vou fazer uma abertura, professor, e aí a gente vai para os 35 minutos mais ou menos da sua fala. E ao final a gente abre para as perguntas. Perfeito. Débora, eu abaixar um pouco a tela ou a professora? A equipe aqui tá falando. Ah, eu percebi que ela está escrevendo ali. Ah, professora, tá cortada ainda. Pediram para você afastar um pouquinho. Ou abaixar o celular mais. E assim, melhorou? Melhorou, bem melhor. O Deixa eu áudio tá afastar bom. aqui. Tá bom. Olha os amigos entrando ali, que legal. Sim. Então, gente, hoje a gente inicia o quarto dia de webconferência. Esse foi um evento criado por alunos de graduação e pós-graduação, como a gente já falou outros dias, de modo a manter o diálogo de biblioteconomia, ciência da informação, nesse momento em que a gente está fisicamente afastado. A nossa convidada de hoje é a professora Andréia Silva Souza Silva. Calma aí que meu TP aqui está falhando. E outra coisa, gente, que vocês falaram que eu queria falar enquanto eu abro aqui, é que não ia ser diária as lives, quando a gente planejou, não seriam todos os dias. E dado o pedido, enfim, a mobilização de todo mundo aceitando e convidando, e a gente vendo que tinha a possibilidade de fazer, a gente da equipe decidiu continuar. Uhum. E, enfim, é isso. Então fiquem de olho na página, divulguem, gente, também. Eu tô ganhando tempo aqui, a professora que tá abrindo, que o celular é lento. O computador é lento. Foi você. Ah, Então hoje a conferência vai ser com a professora Andréia Souza da Silva. Ela é professora do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC. Ela é mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e formada em Biblioteconomia pela UDESC. Ela é membro do grupo de pesquisa Organização do Conhecimento e Gestão Documental do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação e pesquisadora associada do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UNIAB-UDESC. Produz pesquisas na área de ciência da informação, principalmente com os temas de memória social e étnica, informação étnico-racial nas bibliotecas, relações étnico-raciais, estudos afro-brasileiros, movimentos sociais na biblioteconomia, fontes de informações, mídias sociais e usuários da informação. Então, professora, a palavra é com você, mais ou menos 35 minutos, e aí eu volto aqui. perfeito, Wallace. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite, né, para vocês. Agradeço imensamente aí a equipe do Wallace, do Vitor, da Débora, pelo convite, tá? Eu até conversei com o Wallace esses dias, fiquei muito lisonjeada e muito feliz, na verdade, pelo convite, muito feliz também de poder perceber o quanto que esse isolamento também está nos trazendo a possibilidade de aguçar a nossa criatividade, né, para poder estreitar as nossas relações sociais, né, é super importante que a gente consiga manter as relações com as pessoas que a gente ama, com que a gente tem um certo afeto, porque eu acredito que também possa ser um dos remédios para que a gente possa sobreviver
essa pandemia, né, pessoal? Então, parabenizo aí a equipe dos meninos, dos rapazes, pela iniciativa. Agradeço mais uma vez pelo convite. Peço desculpas pelo cenário, não é tão bonito quanto o cenário do Carlos ontem, né? Porque eu moro na minha casa com minha mãe, minha irmã, meu filho, enfim. Então, para que eles possam ter acesso aos outros ambientes da casa e não me importunar, eu preferi ficar aqui no meu quarto. Não é um cenário lindo e colorido como o do Carlos, tá? Mas, enfim, essas são as minhas possibilidades. Então, gente, a partir desse convite, obviamente que a gente sempre pensa em palestrar, em falar, em compartilhar algumas informações sobre aquilo que a gente já pesquisa, sobre aquilo que a gente defende, né? E aquilo que a gente vivencia nas práticas profissionais. Então, hoje eu atuo como docente da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, a mesma universidade em que eu me graduei há 16 anos atrás, dentro do em 2004, isso tinha Professora, licença. querido. Eu acho que o som deu uma falhada. Não sei se você podia repetir. Falhou para todo mundo ou foi só para mim? Agora. Voltou já. Voltou? Tá bom, pode continuar, professora. Desculpa interromper. Imagina, querido, quando você achar necessário, interrompa, tá? Que a gente vai falando aqui e a gente não sabe o que realmente está funcionando e o que não está funcionando, né? Bom, enfim. Então, durante a minha graduação, né, isso lá eu entrei na UDESC em 2001, e durante a minha graduação eu vivenciei a universidade pública, né? Então, mesmo sendo a única negra em todo o curso, tinham apenas 141 alunos no curso de Biblioteconomia na UDESC em 2004, eram 4 turmas, como são as turmas geralmente, né? E deixa eu levantar aqui para vocês, deixa eu ver, acho que eu tenho que ficar com o celular na mão, porque o meu microfone é embaixo, agora melhorou, eu acho. Enfim, e aí eu me aproximei de núcleos de pesquisa, né? Fiz estagiária da biblioteca da universidade, trabalhei como bolsista discente, e aí eu recebi um convite do coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, do professor Paulino Francisco de Cardoso, que é professor do Departamento de História, para compor essa equipe de bolsistas de extensão e de pesquisa do núcleo. Então, em 2003, o núcleo foi criado, eu fui a primeira estudante de biblioteconomia a fazer parte desse núcleo, e para mim, no início, foi desafiante, pelo fato de estar num contexto onde a maioria dos meus colegas eram alunos da pedagogia e da história, né, alunos do professor Paulino e da professora Nelly Góes Ribeiro, que também hoje ela está aposentada, mas era professora do departamento de pedagogia, e eu, né, mesmo sendo uma mulher negra, uma aluna negra do curso de biblioteconomia, não conseguia inicialmente fazer essa relação da pedagogia, da ciência da informação, da biblioteconomia naquele contexto. Né? O núcleo ele é o núcleo de estudos afro-brasileiros, então ele estuda questões que abordam aspectos relacionados à cultura, à história e os aspectos que estão relacionados às relações sociais e de educação, tá? Dos afro-brasileiros e africanos, e eu não tinha ainda entendido o que eu estava fazendo lá. Então, com o tempo, eu fui participando de eventos da área, né, da temática, e junto com as minhas colegas de história e da pedagogia, eu fui compreendendo melhor qual era o meu papel dentro daquele cenário, dentro daquele núcleo de estudos, né? E aí eu comecei a perceber que, além de ter que me aprofundar mais nos aspectos dessas informações que não estavam presentes na minha formação, né? Também foi outra questão que eu defino como algo que foi, de fato, influenciador nesse sentido de não conseguir compreender de início o que eu poderia fazer para contribuir para o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC.
né? E aí eu comecei realmente a me aprofundar nesse cenário, nesse mundo, né, do movimento negro. Então, gente, a partir disso eu comecei a desenvolver atividades extensionistas que abordassem a disseminação da informação, né, o levantamento de fontes informacionais e entender também o que os usuários da informação, né, porque quem produz conhecimento também é usuário da informação, tinham de necessidade informacional e que eu poderia contribuir como aluna de tecnologia dentro daquele núcleo. Então, o NEAB hoje ele é um núcleo de interdisciplinar, onde vários pesquisadores nesses 16 anos passaram e ainda têm relação com o NEAB, né, pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, não só apenas da área de ciências humanas, mas de outras áreas também. E isso também reflete na questão do corpo de bolsistas, né? Então, os bolsistas também, desde a minha época, eram um corpo multidisciplinar. Então, quando eu estava na graduação e fazia parte do NEAB como bolsista, não como pesquisadora associada e como coordenadora de projetos, que é a minha atuação hoje no núcleo, então tínhamos eu de Bíblio, duas alunas, três amigas que são formadas em História, são historiadoras hoje, doutoras em História, duas amigas da Pedagogia e mais uma da Geografia e uma da Educação Física. Então, para vocês terem a dimensão de como é o NEAB hoje, como ele é constituído, né? A maioria dos NEABs existe no país hoje mais de 100 núcleos de estudos afro-brasileiros, tá? Que também foram criados no início dos anos 2000, tá? E o que eu estou ouvindo, a Débora ali, está me assessorando. Obrigada, querida. E, além disso, a gente começou a produzir muito, né? Os núcleos de estudos, como qualquer outro tipo de núcleo de pesquisa e extensão, ele tem essa atribuição, né, de produzir cientificamente. Então, a partir desse momento e que eu percebi, desses 2 anos que eu fiquei no núcleo, o quanto que a biblioteconomia pode contribuir, deve contribuir para a diminuição das desigualdades sociais, tá? E para combater principalmente o racismo, né? Por que eu digo isso para vocês? Porque o racismo é um sistema opressor. E o sistema opressor, ele age de diversas formas, inclusive na questão da invisibilidade de saberes, né? Então, a possibilidade do racismo agir dessa forma fez com que, por exemplo, na nossa área, a gente não tivesse meios, né, de poder trabalhar essas questões sociais com mais profundidade e que fizesse até mesmo com que a gente percebesse que, ao atuar como bibliotecário, a gente também está ou invisibilizando saberes, né, de diversas etnias, ou visibilizando esses saberes. Então, gente, para que eu não... Hoje eu fiz um esqueminha, até estava falando com o Paulo hoje à tarde, que ele me chamou para a gente fazer um teste, né, do Instagram, de como a gente faria essa live, para não dar nenhum probleminha, né, no momento. E aí eu falei para ele, olha assim, desculpe, porque eu estava finalizando o esquema, porque eu acho que é necessário que, para vocês compreenderem, né, o porquê da gente nossa formação, principalmente, né, e do nosso fazer, é necessário que a gente entenda todo o início de tudo isso, tá? Então, eu pergunto para vocês, eu faço uma pergunta para vocês e eu espero que depois vocês possam refletir a partir dessa minha fala durante esse nosso encontro, né? A primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual a necessidade de se discutir as relações raciais, mas também em outros contextos? Qual é a necessidade? Professora, eu acho que deu uma travada grande de novo. Você pode repetir a pergunta para todo mundo, por favor? Que eu acho importante todo mundo pensar isso. Mas está me ouvindo agora?
Tô sim. Aqui às vezes dá uma Dá uma falhada. interferência. Aham, tá. Então Isso. vou repetir de novo a pergunta. Qual a necessidade de discutirmos as relações raciais? Mas também no contexto social, né? As relações raciais, elas estão presentes nos contextos sociais. Então, há uma necessidade da gente entender essa diversidade étnica, né, que constitui a sociedade brasileira. Primeira coisa que a gente tem que fazer é compreender isso, né? Como é que funciona essa diversidade étnica? Como é que ela foi constituída, né? E a partir desde quando Cabral até o atual momento. Né? O que a gente vive hoje é a consequência do que foi construído desde o momento do início do tráfico negreiro, né? Você ia falar alguma coisa, Wallace? Eu não, a gente estava testando aqui, que às vezes dá Ah, tá. Você colocou a mão na boca, agora eu uma percebi. falando. Então tá, Ah, então eu não, vou. a gente está falando. Pode continuar, professora, desculpa. Perfeito. E aí, quando a gente fala de diversidade étnico-racial, a gente tem que falar também de aspectos de identidades, né? Então, nossa sociedade ela é constituída de três principais grupos étnicos, né? Que são os brancos, os afro-brasileiros e os indígenas, tá? Sabemos, né, todos, porque todos aqui já passaram pelo contexto escolar, né? De que tanto os indígenas como os negros que vieram para o Brasil foram escravizados, e por muitos e muitos anos, né, principalmente os negros, eles foram escravizados, os africanos e os afro-brasileiros por mais de 300 anos, e a escravidão é a base da nossa economia, né, inclusive nos dias de hoje, quando a gente percebe o quanto que os grandes empresários têm necessidade absurda de fazerem com que os seus trabalhadores estejam expostos a essa pandemia, com o único intuito de continuarem lucrando, né? Então, essa escravidão, que é a base econômica do nosso país, ela procede, né, da escravidão, né? Fala, olha assim. Professora, eu acho que falhou de novo. Eu não sei o que está acontecendo. Ai, gente, agora melhorou? Não. Agora sim, mas aí você começa a falar e às vezes dá umas travas assim e a gente não consegue ouvir. E aí, como fica o som atrasado, Uhum. quando volta pra gente, pula uma fala, entendeu? Por isso que eu entrei de novo. Por isso eu vou pedir para você voltar um pouquinho que você estava falando do início, enfim. Uhum. Tá bom? Tá. Desculpa. Não tem problema. O que eu estava falando aqui, gente, era em relação a esse contexto, né? O que aconteceu após a abolição da escravatura, né? Que todos sabem que os negros eles foram libertos, né? Mas a consequência disso foi a construção de políticas públicas que favoreceram aí o racismo, né? Então, toda a população afro-brasileira, ela simplesmente ficou a ver navios, né, sem nenhum direito a nada, e várias políticas, como, por exemplo, a política do branqueamento, essa política ela foi fomentada, né, para que os negros, de fato, não tivessem as mesmas oportunidades, né, que os brancos, né, independente de brancos ou pretos, mas os negros não tiveram essas oportunidades. Então, a gente vê aí o quanto que essa tese do branqueamento, que a gente conhece hoje como branquitude, né, que não é apenas a identidade do branco, né, e as características que estão relacionadas à questão dos privilégios da classe dominante, dos privilégios dos brancos que fazem parte da sociedade brasileira, mas também, como eu disse esses dias, a professora Maria Aparecida Bento, que é uma das principais
não digo historiadoras, mas intelectuais que discutem e pesquisam a questão, os aspectos da branquitude. Eu assisti uma live dela essa semana, onde ela diz que não, a branquitude não é apenas a identidade do branco, mas também uma forma do branco se expressar para tentar se defender dos negros, né? Então, eles simplesmente criam formas de oprimirem o negro, justamente para que essa maioria, né, que sempre fez parte da sociedade brasileira, porque nós somos a maioria da sociedade apenas nesse momento, né, mas também a partir do período escravocrata, né? E aí, gente, saindo um pouco dessa questão da história aí que eu trouxe para vocês, né, para que vocês possam entender como é que funciona a branquitude, a gente tem que também mencionar alguns intelectuais negros, né, tanto da nossa área como da área das ciências humanas, e que contribuíram profundamente para a criação de políticas, né, que pudessem reparar e também reconhecer o quanto que o racismo na sociedade brasileira ela impossibilita com que os negros tenham a sua cultura, a sua ancestralidade, a sua história visibilizada e respeitada, né? Então, nós podemos citar aí o professor Kamegele Munanga, que é um intelectual bastante renomado e conhecido no Brasil, né? Ele é professor aposentado da USP, hoje trabalha na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, né? Nós temos aí também a professora Nimolino Gomes, né? Que, por sinal, escreveu até um livro chamado Movimento Negro Educador, para justamente defender o quanto que esse movimento social, ele também traz para a comunidade, para a população brasileira, o quanto que é necessário com que a nossa história não seja mais invisibilizada. E que, consequentemente, a partir dessa visibilização da nossa história, né, que o racismo deva ser combatido não só apenas pelas pessoas negras, mas também pelos brancos, né? O Abdias Nascimento, que é um dos primeiros intelectuais negros e ativistas do movimento negro no Brasil, né, ele foi deputado estadual também. A Lélia Gonzalez, que é uma das grandes feministas do nosso país, né, e que ela, antes da gente conhecer Djamila Ribeiro e a Sueli Carneiro, já existia a Lélia Gonzalez, né, a Beatriz Nascimento também, uma outra pesquisadora já falecida. Aí a gente entra na área da educação com a professora Petronília Gonçalves da Silva, né, que é uma professora aposentada da Universidade Federal de São Carlos, e também considerada uma das principais intelectuais negras do movimento negro nesse país. O professor Alfredo Guimarães, que foi professor da UFBA, né, que escreveu vários artigos e livros sobre o que é o racismo e o antirracismo no Brasil. Eu trabalho bastante com esse texto nas minhas disciplinas, principalmente na disciplina de relações étnico-raciais, porque daí eu posso trazer para os alunos da primeira fase aspectos de como definir a forma como o racismo age. A gente não pode achar que o racismo apenas ele acontece porque as pessoas discriminam ou me discriminam pelo fato de ser apenas negra, ou seja, a questão biológica, mas além de me discriminarem pelo fato de ser negra, visivelmente negra, né, por ter traços negroides e aspectos estéticos que fazem parte da minha ancestralidade, mas também porque eu trago comigo toda a minha história, a minha cultura, ou seja, aspectos sociais e culturais também são discriminados porque fazem parte da minha ancestralidade, fazem parte do meu grupo étnico, né? Então, essa é uma das teorias que o professor Alfredo Guimarães traz para que a gente possa entender de que forma que o racismo funciona de fato. E aí, dentro da nossa área, nós temos duas figuras que eu considero como personagens significativos e muito importantes para a ciência da informação, né, que são a professora Maria Aparecida Moura, professora titular da UFMG, né, que eu conheci, infelizmente, apenas 4 anos, mas ela tem uma trajetória de muitos anos dentro da própria UFMG, né, porque ela trabalha esses contextos de relacionar, que é algo que eu tento fazer também hoje, né, de relacionar os aspectos do movimento, as características que compõem o movimento negro com a informação,
né, com a ciência da informação. E, por fim, a professora Miriam Buquerque de Aquino, que é uma das professoras que era do Departamento de Ciência da Informação da Federal da Paraíba, hoje já está aposentada, e ela é uma das pesquisadoras que mais publicou artigos e outros trabalhos científicos relacionados a esses aspectos da cultura, né, da ancestralidade negra com a ciência da informação, né? E aí, gente, eu parto para uma outra pergunta para vocês, né? De que forma que age esse racismo, né? Quais são os racismos que compõem esse sistema opressor, né? Então, numa coluna, né, que a Angrada Quilomba, ela publicou em 2016 na revista Carta Capital, ela diz o seguinte, que o racismo é uma problemática branca. Então, o racismo, ele é discutido pelo oprimido, pelos negros e pelos indígenas, mas quem realmente construiu e que produziu e que produz e que fomenta o racismo é a classe dominante, né? São as pessoas brancas. Vou indicar para vocês, vou incluir também essa referência depois, vou encaminhar para os meninos, né, sobre esse artigo que ela publicou na Carta Capital. E aí eu trago para vocês esses 3 tipos de racismo, para que a gente possa ir direto para a biblioteconomia, para vocês entenderem o que eu quis trazer para a gente discutir hoje. Tá bom, pessoal? Então, existe o professor Silvio Almeida, ele é advogado, ele é doutor em Direito Penal, se não me engano, ele é professor da Faculdade de Mackenzie, lá em São Paulo, e ele tem um livro chamado Racismo Estrutural, tá? Onde ele define o que é o racismo estrutural para a gente, tá? Na verdade, ele traz para a gente 3 aspectos aí, não só do racismo estrutural, mas do racismo institucional e do racismo individualista, tá? Então, vou ler brevemente para vocês esses conceitos que ele traz nesse livro, Racismo Estrutural, onde ele diz, por exemplo, que o racismo individualista, ele é o racismo que se apresenta como uma deficiência patológica, decorrente de preconceitos. Então, aquele racismo que está presente em cada sujeito, né? E que ele é fomentado a partir de vários preconceitos que ele vai fomentando. O institucional, ele confere privilégios e desvantagens a determinados grupos em razão da raça, normalizando atos por meio do poder e da dominação. Tá? Então, se a gente for falar institucional, a gente pode pensar em organizações que fomentam desvantagens para que os seus trabalhadores, por exemplo, não tenham condições de competir ou de ascender dentro daquela empresa, né, de ser promovido, de ter um cargo de confiança, de ter um cargo máximo, justamente porque dentro desse organismo, desse contexto, é fomentado esse racismo institucional, né? Quem aqui já não passou por isso? Eu, antes de me tornar professora, eu trabalhei 15 anos dentro de bibliotecas privadas e eu passei por vários momentos assim, onde eu passei anos e não consegui ser promovida ou fui desligada da empresa justamente porque trazia essas questões que me incomodavam bastante, né? E, por fim, o racismo estrutural, que é o tema do livro, né, especificamente. Então, ele diz que, dentro do modo normal com que o racismo está presente nas relações sociais, políticas, jurídicas e econômicas, faz com que a responsabilização individual e institucional por racistas não estipem a reprodução da desigualdade racial. Então, se a gente pensa no contexto do que pode ser o racismo estrutural, a gente pode pensar, por exemplo, nas organizações que compõem a segurança pública do nosso país. A gente tem, a gente tem conhecimento de dados estatísticos, né, onde a polícia, por exemplo, ela simplesmente age, né, sempre dizendo, sempre afirmando que o negro ele está sempre com culpa em alguma situação, né? Então a gente vê aí muitos jovens negros morrendo sem ter nenhum tipo de ligação com a marginalidade, mas pelo fato da polícia definir de que eles serão sempre suspeitos, né? E aí eles matam, mesmo não tendo a certeza, mesmo considerando essas pessoas como suspeitas.
A gente viu o caso aí ano passado, ano retrasado, de uma família, né, de pessoas negras lá na periferia do Rio de Janeiro que recebeu 80 tiros das Forças Armadas, né? Então, se fosse uma pessoa branca passando por aquela mesma região, né? Primeiro que uma pessoa branca provavelmente não estaria naquela região, né? Então, isso também já parte do imaginário da suposição que as Forças Armadas já trazem, né? E aí o professor Silvio de Almeida, ele diz, né, que, de fato, essa violência estrutural, né, ela simplesmente ela está composta de ausência de direitos. Então, a partir do momento que esse racismo estrutural, ele diz como é que deve ser, como ele deve funcionar, eles nos privam de nossos direitos de defesa, né, de escuta, enfim, de várias coisas que possibilitam, né, que armam, de fato, essas estruturas para realizar, né, efetivar o racismo contra a gente. E aí, gente, outro tipo de racismo que eu vejo, para que a gente possa alinhar aí com o contexto da ciência da informação, né, na questão da formação, da atuação do bibliotecário, é pensar que existe o racismo epistêmico. Né? O que é o racismo epistêmico? O racismo epistêmico é o epistemicídio, né? A morte de conhecimentos, de saberes. Então, se a gente for ver hoje, nesse contexto de produção científica, que é o contexto acadêmico, provavelmente, se alguns dos meus colegas negros, né, depende da área de conhecimento, que estejam inseridos, né, que façam parte, se é da ciência da informação, se é das ciências humanas, se é das ciências exatas, né, eles sofreram ou sofrerão esse tipo de racismo. O que quer dizer isso? Né? É o seu saber não ser valorizado pelo fato de você ser negro e a produção do que você realiza ter sido realizada por uma pessoa negra. Né? O professor Boaventura Souza Santos, que é um sociólogo português, ele chama isso de epistemicídio, né? A morte de outros saberes, né? E aí vem outros intelectuais, né, que estudam a pós-colonialidade, inclusive sul-americanos, que defendem e denominam isso de estudos pós-coloniais, onde a gente tem que discutir essa construção, né, que foi feita, foi realizada, né, justamente para que o saber eurocêntrico predominasse, e não saber de outras etnias, de outros grupos étnicos, né? E aí, consequentemente, isso também está relacionado à formação do bibliotecário. Se vocês forem pegar aí muitos planos de ensino, diversas disciplinas de qualquer universidade que esteja formando bibliotecários e que formou bibliotecários, porque a nossa profissão ela não é muito antiga, mas também não é muito nova, são pesquisadores, são saberes eurocêntricos que fomentam a nossa formação. Né? E aí, vocês já estudaram? E outra pergunta que eu faço para vocês já estudaram saberes de bibliotecários africanos, de bibliotecários cubanos, de bibliotecários colombianos, sejam eles negros ou indígenas? A gente pouco tem conhecimento. Eu me formei há 16 anos e eu estou conhecendo esses pesquisadores da ciência da informação que não fazem parte desse grande espaço, né, que não vem da Europa, né, que como o Potlé, como o Fontaine, né, o Capurro, um Capurro é daqui, né, mas enfim, mas de outros, o Jorland, por exemplo, né, que também é europeu, e outros saberes, não estou dizendo aqui que a gente tem que desconsiderá-los agora, tá, pessoal, mas que a gente tem que começar a repensar que esses saberes, eles partem de um saber de um olhar eurocêntrico, e não de um olhar africano ou sulista, né? Então, por isso que eu sou uma das defensoras do que a gente denomina, do que o professor Boaventura Souza Santos denomina de epistemologias do Sul, né? Onde outros pesquisadores, como o Ramon Grossfogel, o Aníbal Quijano, o Walter Mignolo, né, defendem essas teorias pós-coloniais. Eles desmascaram, literalmente, esses saberes eurocêntricos, no sentido de visibilizar aqueles saberes que foram invisibilizados por conta desse racismo estrutural que está presente nas sociedades, tá?
E aí eu faço uma outra pergunta para vocês, tá? Qual a necessidade de discutir as relações raciais na BCI? Por que a gente tem que continuar, e digo eu continuar, porque existe, aí abrindo um parêntese, né, um coletivo de bibliotecários negros, foi criado pelas minhas colegas Graciela dos Santos Lima e Franciele Garcês, né, uns anos atrás, a partir da produção do livro Bibliotecários Negros, né, o primeiro volume, onde elas conseguiram resgatar e aproximar esses bibliotecários negros que estão espalhados pelo Brasil e que também produzem cientificamente, sejam eles dentro do contexto da atuação profissional, como também do contexto científico, né? E a gente começou realmente a perceber que esse movimento também teria que partir da gente, dos bibliotecários negros, como o movimento negro no Brasil foi iniciado a partir de intelectuais negros, né? E aí eu trago para vocês, pessoal, um trecho do artigo do professor Rinaldo Dias Valério, que é professor da Federal do Goiás, e da Dávila Feitosa, tá? Esse artigo também está publicado no livro Bibliotecários Negros. Se eu não me engano, acho que é o primeiro ou o segundo volume, depois eu vou compartilhar com vocês direitinho. Tá? No artigo Discutindo as Relações Raciais, tá? Os trabalhos de conclusão de cursos em biblioteconomia pela Universidade Federal do Cariri. E aí eles trazem para a gente uma das afirmações que pode ser uma dessas respostas para essa pergunta, tá? Parte da necessidade de se ampliar e fortalecer bases teóricas e práticas que eduquem discentes, docentes, pesquisadores e profissionais quanto à pluralidade étnico-racial no Brasil. Por isso que eu fiz todo esse levantamento no início da minha fala, né, de a gente resgatar como é que foi constituída a sociedade brasileira, como é que funciona o racismo, como é que funciona a branquitude, para que vocês consigam fazer esse link, tá? A fim de construir e consolidar uma democracia brasileira sem preconceito, discriminação e racismo. Então, essa é uma das respostas que eu posso trazer, na verdade, como resposta para essa pergunta, né? Qual a necessidade de se discutir as relações raciais na economia e na ciência da informação, né? Nós somos pessoas profissionais, né, que atuam com a informação, né? Muitos aqui trabalham em bibliotecas. O que é a biblioteca, gente? Acho que foi a Marielle, foi o Carlos que falaram, acho que foi a Marielle que falou anteontem, que a biblioteca é um espaço democrático. De fato, ela é democrática, né? E aí, como é que a gente fomenta essa democratização dentro desse espaço de disseminação da informação? De que forma? Tá? Será que eu, como bibliotecário, eu posso me armar dos meus preconceitos, né, para trabalhar, ou eu tenho que deixá-los, ou tenho que desconstruí-los para que eu possa, de fato, conseguir atender, né, as pessoas que frequentam o meu espaço de atuação, né, que necessitam de informação. A gente tem que tentar entender que a informação, ela é para todos. Ela não pode somente ser para alguns, né, mas é muito fácil falar de que nós somos profissionais que fomentam a democratização da informação, que devemos fazer isso, mas a gente não consegue entender de que forma que, de fato, a gente deve possibilitar a democratização da informação, né? E aí eu trago para vocês alguns aspectos, e aí talvez eu mexa um pouco com alguns de vocês, porque tem duas questões ali, além da democratização da informação, que é algo muito liberal para mim, não que eu discorde completamente disso, mas quando a gente fala de que o bibliotecário tem que democratizar a informação, a gente não consegue aí entender de que nem todo mundo tem acesso à informação, né? Porque as pessoas não entendem, por exemplo, que se ela vive no município que tem uma biblioteca pública, ela tem todo o total direito de acessar aquele espaço para buscar informação e qualquer tipo de informação. Por quê? Porque as pessoas, principalmente as pessoas da periferia, elas criam no imaginário delas, a partir desses preconceitos que elas vivenciam ou vivenciaram a vida toda, de que aquele espaço de saber, ele é um espaço elitizado, e se ele não faz parte da classe dominante, ele não tem direito de acessar aquele espaço, que é um espaço público, tá? Então, o bibliotecário também ele tem essa atribuição de fato, fazer com que a informação que é pública, que está naquele espaço dele de atuação, chegue às pessoas, né?
Então, construir formas para que essas informações cheguem às pessoas é necessário, é importante, tá, gente? E uma outra coisa que também talvez mexa um pouco com vocês, essa questão da neutralidade na biblioteconomia, tá? Meu amigo Rafael Cavalcante, que é bibliotecário da Câmara dos Deputados, ele defende, assim como eu, piamente, de que não há neutralidade na biblioteconomia e nunca existiu, tá? Por quê? Por que eu fiz essas duas? Porque é necessário que vocês linkem isso. A neutralidade que a gente fomenta na formação e, consequentemente, a gente vai reproduzir isso na atuação prática após a formação, com esse lance lindo e bonito dos ursinhos carinhosos, da democratização da informação. A gente tem que pensar, por exemplo, hoje, né, que muitas pessoas não têm acesso à internet na sua própria casa. Né? Eu tenho alunos meus que eles vivem no contexto de vulnerabilidade e que eles não têm acesso à internet dentro de casa. Que eles têm acesso à internet dentro de casa apenas pelo celular, a partir de dados móveis, né? Desse pacote das operadoras, e que o único acesso livre mesmo dele à internet, e que para que ele possa produzir cientificamente dentro da universidade. Né? Então, como é que ele vai acessar a informação? Como é que ele vai acessar a informação? E esse contexto que eu trouxe para vocês de alguns alunos meus é o mesmo contexto de muitos brasileiros nesse país. Se a gente vive num país extremamente desigual, gente, a informação também ela não chega a essas pessoas, tá? E o bibliotecário tem essa responsabilidade de criar formas para que essas pessoas tenham acesso à informação, tá? Vamos pensar aqui em alguns aspectos que o Ortega y Gasset trouxe para a gente no livro dele, Missão do Bibliotecário. Se não me engano, acho que o Carlos mencionou ontem, então não vou ficar aqui mencionando alguns trechos do livro. Tá? Então, é importante que a gente tenha resgate, né? Principalmente eu, que já me formei 16 anos atrás, resgate esses aspectos, esses pontos que foram trazidos pelo Ortega y Gasset, porque é fundamental para que a gente consiga entender, de fato, para quem serve o bibliotecário, não para quê. Né? A minha formação foi para entender de que o bibliotecário serve para organizar conhecimento, né, disponibilizar informação, mas não foi me ensinado para quem serve essa informação que eu vou organizar e eu vou disseminar. Tá, gente? Então é bom que a gente sempre pense nisso. Outros colegas que pensam também nessa questão de que a informação ela tem que ter um caráter social é o Bruno Almeida e a Nídia Lubisco. Eles escreveram um artigo também para o livro Bibliotecários Negros, acho que o último volume agora, em que o artigo deles fala justamente disso, né? Informação e seu caráter social. Então, se a gente pensa na questão de que a informação ela tem que ter essa característica, a gente tem que pensar que a partir desse acesso à informação a gente vai conseguir, de fato, desconstruir o racismo, tá? Visibilizar vários saberes. E aí, partindo para a formação do bibliotecário, gente, tá? E aí, pensando de como a gente realmente pode e deve, né, criar ações para desconstruir melhor, construir ações para democratizar a informação de fato, eu trago para vocês aqui um trecho, tá, do artigo que a Franciele Garcês publicou também para o livro Bibliotecários Negros, tá, que tem como título A Branquitude nas Práticas Docentes em Biblioteconomia e Ciência da Informação, notas teórico-críticas sobre o ensino que promove o preconceito racial, tá? Ela diz aqui para a gente desmascarar essa neutralidade e esse liberalismo que ainda está presente na formação do bibliotecário, tá? Ela né, justificou que esse artigo que ela produziu, né, traz aí questões que estão relacionadas ao exercício da branquitude num contexto biblioteconômico informacional, em especial no que tange ao ensino de graduação em biblioteconomia e ciência da informação. Tá? Entende-se que abordar essa temática é essencial na luta antirracista, já que sustenta a premissa da disseminação e da apropriação da informação no combate ao preconceito e à exclusão social. Então, essa resposta, né, que eu considero como algo que, como objetivo principal desse trabalho que a Franciele Garcês produziu, junto com seus orientadores, né, a professora Daniela Pizarro e o professor Gustavo Saldanha, ele justamente valida, né, o porquê que há esse aumento de produção científica, né, que relaciona as questões raciais com a ciência da informação e a biblioteconomia num todo.
tá, gente? A gente precisa, de fato, fazer com que as pessoas se apropriem da informação para que o racismo seja combatido, tá? E para que as pessoas que não têm acesso à informação, ou seja, as pessoas que são incluídas informacionalmente, né, possam aí ter acesso a tudo que diz respeito à sua ancestralidade e aos seus direitos, né, principalmente. E aí também, alinhando a esse aspecto da branquitude que ainda está presente na formação do bibliotecário e, consequentemente, vai repercutir no momento que o bibliotecário estiver trabalhando, tá? Eu trago também um conceito aí da Elisângela Gomes, que é outra bibliotecária negra, e do professor Rinaldo Dias, onde eles trazem um trabalho sobre essa formação afropedagógica, né, que é necessário, que é algo que eu venho fazendo dentro do meu espaço de atuação hoje, que é dentro da academia, dentro da formação de bibliotecários, né. É preciso a gente trabalhar com novas epistemologias, né, é preciso que a gente resgate, visibilize, né, saberes de outros bibliotecários que não sejam apenas brancos, tá? Tanto no Brasil como em outros países do mundo, porque a gente precisa entender, né, de que forma que esses conceitos teóricos são construídos, né? E a percepção de cada um. Então, quando eu escrevo sobre relações raciais dentro da economia, eu estou dentro do meu lugar de fala, eu consigo escrever cada palavra, cada parágrafo, né, e relacionar com o meu contexto como bibliotecária negra, como pesquisadora e como docente, tá? E aí eu posso também trazer para vocês aí alguns outros trabalhos, né, do professor Fábio Pinho, por exemplo, né, que visibiliza essa informação étnico-racial, e a professora Miriam Albuquerque de Aquino, seus orientandos, né, que ela escreveu acho que mais de 17 artigos e capítulos de livros com seus orientandos, com seus alunos, né, durante o momento que ela ainda estava trabalhando como docente da Federal da Paraíba, e eles fizeram trabalhos magníficos, né, e aí eu indico para vocês, porque esses trabalhos vão, de fato, argumentar, né, de fato, conceituar e fortalecer tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, tá? Justificar, essa palavra justificar a necessidade de visibilizarmos esses saberes, né? E quando a gente fala de organização do conhecimento, quando a gente fala de atuação de bibliotecário, a gente também está falando que há uma necessidade da gente desclassificar a forma como nós aprendemos a organizar o conhecimento, né? Catalogar, classificar, a promover os serviços de referência, a promover, a organizar o acervo das nossas bibliotecas, por exemplo, né? E aí, nessa linha, nesse caminho, né, existem publicações também do professor Marcos Miranda, né, que é o nosso presidente do Conselho Federal de Economia, né, professor da Unirio, pessoa queridíssima, né, que eu também tenho como referência, filho da professora Maria Aparecida Moura, da professora Miriam, mas também é um dos pesquisadores da ciência da informação que tratam dessa necessidade de visibilizar os saberes étnicos da população brasileira e africana e indígenas também, e o Garcia Gutierrez, né? Então, e além deles, nós temos a Graziela Santos Lima, também, que é da mesma área da ensino conhecimento, que vem desenvolvendo desde a sua graduação, né? Trazendo aspectos aí que a gente possa começar a enxergar para que a gente consiga ter uma formação mais plural e mais diversa, né, gente? E se tratando também aí dessas questões de atuação do bibliotecário, né, em relação a fontes informacionais, a como que a gente chama de africanizar os acervos, né, a partir de atividades culturais, de como você incluir no seu acervo, no momento que você estiver adquirindo, selecionando, né, ou até mesmo criando políticas de seleção e aquisição de obras, gente, né? De no momento que vocês estiverem organizando, melhor, elaborando essas políticas, de que vocês pensem os critérios que de fato são necessários para que a gente não possa aí estar reproduzindo o racismo dentro do nosso acervo, dentro do nosso espaço de atuação, dentro do fazer de bibliotecário.
tá? É super importante que vocês entendam isso. Então, aí eu trago para vocês o livro O Negro da Biblioteca, da bibliotecária Francilene Cardoso, né? É um dos primeiros livros, uma das primeiras produções científicas aí, onde a gente realmente consegue enxergar, né, a partir desses viés sociais aí, políticos, o quanto que a gente reproduz o racismo na nossa atuação profissional, sem a gente perceber, tá? Porque realmente o racismo ele não é algo tangível, ele é intangível, né? A gente só que de fato consegue enxergar o racismo em quem sofre, quem está num lado oprimido, né? Mas até mesmo para terminar a gente consegue, tem que tentar enxergar isso e enxergar formas de combater isso. Por isso que é necessário a gente discutir as relações raciais dentro da ciência da informação. É super importante, tá? E a Sandra Regina Fontes, que é bibliotecária aqui na Florianópolis, tá? Ela faz parte há quase 30 anos da Rede Municipal de Bibliotecas Escolares do município de Florianópolis, tá? É a única bibliotecária negra que existe dentro desse corpo de bibliotecários que pertence à prefeitura de Florianópolis, para vocês verem como é que o racismo ele está presente em todos os espaços, segmentos e atuações, tá? Ela trabalha muito questões da necessidade, de fato, de a gente trabalhar as relações raciais dentro do nosso fazer bibliotecário, tá? A Kétima Ramos da Silva e, mais uma vez, o professor Rinaldo Dias, né? Então, são bibliotecários negros, alguns não são negros, né? Como o professor Fábio Pinho, mas que têm uma postura antirracista e uma postura consciente daquilo que a gente tem que realizar, tá, gente? A gente já passou do tempo, até conversei com o Carlos ontem, depois da live, que já passamos do tempo. Existe hoje, como o Rafael Cavalcante define, né? Nós vivenciamos hoje dois tipos de biblioteca, biblioteconomia, né? Uma velha biblioteconomia e uma nova biblioteconomia que vem surgindo, né? Eu acho que a partir de pessoas que se formaram na mesma época que eu, né? E, consequentemente, os que estão hoje na graduação, entrando no mestrado, né? Como o Vitor Wallace, por exemplo, né? Porque a gente precisa ampliar esse número de produção científica, né? Que justifique a necessidade. Porque vocês veem, gente, se, por exemplo, hoje existe dentro da matriz curricular da economia da UDESC, já estou concluindo, tá, Wallace? A minha fala, que eu vi que eu já passei da hora. O curso de economia ele está dentro da educação da UDESC. Tá? Existem 4 cursos dentro da educação da UDESC. A UDESC surgiu a partir dessa faculdade, desse centro de ensino. A bioeconomia é um dos cursos mais antigos, mas foi o último curso a inserir na sua matriz curricular uma disciplina que trate dessas questões políticas, tá? Então, a partir do ano passado, eu comecei a ministrar a disciplina de relações étnico-raciais na bioeconomia. Então, tudo que eu falei para vocês hoje são questões que eu também trabalho dentro da minha formação, dentro de sala de aula com os meus alunos, tá? Então, para vocês verem como que a gente precisa aí, né, e urgentemente trabalhar essas questões políticas dentro da formação do bibliotecário. Porque a gente precisa desconstruir o racismo para que a gente possa diminuir essas desigualdades sociais que vivenciamos no Brasil hoje. Tá bom, gente? É isso que eu vou falar. Estou aqui esperando só as perguntas, se tiverem perguntas, tá? E mais uma vez agradeço ao pessoal da equipe do Wallace pelo convite. Professora, a gente agradece, acho que em nome de todo mundo. Hoje os comentários ficaram abertos, vocês são maravilhosos ali os comentários. A gente tinha deixado um box nos stories e já tinham chegado 4 perguntas, chegou algumas aqui que a equipe anotou e já mandou ali. E aí, como a gente fez nos outros dias e funcionou... Não, Wallace, sem problemas. Sim, aqui tem 7. Eu pensei em fazer de 2 em 2, então a gente combina e se demorar muito a gente faz mais ou menos, tá bom? Perfeito. A primeira pergunta que chegou foi quais são as práticas que os bibliotecários e os docentes dos cursos não negros podem fazer para auxiliar sem roubar o lugar de fala? E a segunda pergunta é de que forma
podemos observar a biblioteconomia atual como branca e colonizada? Bom, como a biblioteconomia ela é branca e colonizada, né, a gente tem que fomentar muita informação, né? É o que eu promovo muito, inclusive até em rodas informais, assim, com os meus colegas que não são negros, né? De quanto que a gente só vai conseguir, de fato, combater qualquer tipo de preconceito a partir da disponibilização de informações que não sejam fake news, e que sejam baseadas em teorias estabelecidas e teorias construídas a partir de vivências reais, né, de fatos concretos aí. Então, a formação, tanto de colegas como de alunos, é importantíssima. Tá? Por isso que a gente vem sempre tentando fazer com que as entidades da nossa categoria entendam, por exemplo, que há a necessidade de a gente ter dentro desses espaços fóruns de debates, né? Porque quando a gente pensa aqui, que a gente está pensando não somente no discente, que está no processo de formação, que aí, vamos dizer assim, é mais fácil da gente trazer para ele novas epistemologias, novos olhares, novas teorias, né? Para o bibliotecário que já não está mais dentro do contexto de formação, dentro de sala de aula, né, que já está atuando, seja como docente ou como bibliotecário em chão de biblioteca, ele precisa ter espaços onde ele possa acessar, tá, para que ele possa receber essas informações que possam aí oportunizar, né, para esses bibliotecários um momento de aprendizado, né, que a gente chama de educação continuada e que a gente vê muitas entidades, como, por exemplo, a ACB, que é a Associação de Bibliotecários aqui do Estado, que eu participei como diretora há 6 anos, né, e que hoje estou como colaboradora, né, a gente vem promovendo dentro dos momentos em que de construção, de saber, de compartilhamento de informação, como um painel de economia que existe há quase 40 anos, por exemplo, essa possibilidade do colega estar ali presente e estar recebendo informações, né, que ele não tinha e que ele não teve na formação dele. Então, há necessidade da gente, para os profissionais, né, terem oportunidades que podem ser construídas pelas entidades de formação, de educação continuada, que são as entidades que fazem parte, que representam a categoria do bibliotecário, as associações, os conselhos regionais, o Conselho Federal, né, os sindicatos, tá? Que ele tenha essa oportunidade de poder ter como receber essas informações, né, formar a sua educação. E para os discentes é a possibilidade de a gente ter essa vontade, né, de buscar informações com que a gente possa relacionar com as disciplinas que a gente ministra, né? Eu, por exemplo, ministro disciplinas de fonte de informação, usuários da informação, serviço de referência, desenvolvimento de coleções. Então, dentro do conteúdo programático das minhas disciplinas, eu tento fazer com que os alunos entendam que, por exemplo, quando ele for estudar o usuário, que ele faça esse estudo no contexto que também ele tenha conhecimento de que grupo étnico que aquele usuário pertence. Porque em muitos momentos a pertença àquele grupo étnico vai dizer para o bibliotecário que, por exemplo, ele não consegue localizar no acervo obras que retratem a história do afro-brasileiro de fato, num viés, num olhar que não seja eurocêntrico, por exemplo, né? A partir do estudo de usuário, ele vai dizer para o bibliotecário que ele precisa acessar essas obras, né, que não tem na biblioteca, porque não tem nas bibliotecas, gente, não há nas bibliotecas. O livro da Francilene Cardoso diz isso, que as bibliotecas públicas, né, ela fez o trabalho em cima da Biblioteca Pública do Estado do Maranhão, onde ela pouco viu obras que retratem a história e a cultura do afro-brasileiro numa perspectiva afrocêntrica, não eurocêntrica, tá? Então, essas disciplinas têm que ter esses debates, tá? Quando os meus colegas trabalham, né, que eu não ministro disciplina de ensino no conhecimento, mesmo sendo pesquisadora dessa área por enquanto, né, trabalham a classificação, a catalogação e a indexação de informações, eles também têm que pensar de que forma que os alunos, os bibliotecários vão
indexar um livro que fala sobre bibliotecários negros. O que ele vai, que metadado que ele vai inserir no sistema para poder recuperar a informação depois, né? Então, há necessidade tanto dos profissionais, aí docentes como não docentes, de terem momentos para se apropriarem, para poder realmente receber essas informações, né? Fazer com que eles realmente se auto-eduquem, né? E para os alunos terem professores, né, que sigam um caminho igual ou semelhante ao meu, nesse sentido de poder discutir essas questões, né, dentro das disciplinas que ministro. Chegou uma agora também. A 3 e 4. Fabulosa, hein, Wallace? A 3 e 4 é como a biblioteconomia e a ciência da informação poderiam contribuir para o entendimento de colorismo. E a 4 é como a biblioteconomia e a ciência da informação, enquanto áreas que se preocupam com a produção, circulação e apropriação da informação, podem ser áreas de estudos e ferramentas concretas que rompam com estes epistemicídios. Como a praxis dessas áreas podem ser aliadas nessa luta? Gente, vocês estão inspirados, né? O que a quarentena está fazendo com vocês? Só pergunta espinhosa, mas assim, trabalhar... Não estou criticando quem fez essas perguntas, tá, gente? Eu acho que a gente precisa realmente refletir, né? Refletir por que a bioeconomia é conservadora, por que a gente vê eventos como o Enancib, por exemplo, não fomentando essas discussões. O Enancib não fomenta essas discussões, não parte isso, né, das pessoas que organizam os Enancibs, né, que por mais que a gente tenha Enancib, mas as equipes locais que organizam os Enancibs, por que elas não pensam nessas perspectivas, em como, por exemplo, trazer como um palestrante de abertura ou de encerramento um intelectual negro, né? Eu participei de apenas 2 Enancibs na minha vida, mas nos últimos 5 anos eu não vi intelectuais negros da ciência da informação presentes na abertura e no fechamento desse encontro que é tão importante para a nossa área, por exemplo. Né? A gente vem discutindo isso através dos GTs. Né? Esse ano passado, eu escrevi um artigo com a Francélia, a Graziella, a Dirnelli e a Priscila Fevrier, dentro do GT de saúde, para trabalhar a questão da saúde da população negra, por exemplo, e como que ela acessa as informações. Né? A Franciele escreveu também para outros GTs, mas a gente vê isso apenas nos GTs. A gente não vê na programação, como eu falo, né, de encerramento e de fechamento desses eventos. A gente pouco vê isso. A gente pouco vê isso em outros eventos, inclusive no CBBD, por exemplo. O CBBD, ele traz ali um ou outro pesquisador que vai trabalhar essas questões, né? Como a gente viu ano passado, como a gente viu na edição de 2017 também, mas ainda não porque, por exemplo, não existe um fórum dentro das comissões, né, da FEBAB que trabalha essas questões. Foi o que eu falei na outra resposta. Né? É necessário que as entidades de classe, que elas deem oportunidade para que esses pesquisadores que trabalham essas temáticas tenham a possibilidade de discutir e de chamar pessoas negras e não negras para se conscientizarem, discutirem, refletirem sobre esses aspectos. Tá, gente? Eu não sei se eu respondi as 2 perguntas. Olha, agora eu acabei me enrolando aqui. Eu acho que sim, que elas estão interrelacionadas, né? Sim. A 5ª pergunta foi: você acha que as bibliotecas públicas e escolares têm conseguido ser espaços de conscientização sobre o racismo estrutural da sociedade, sobre a opressão sobre os negros? E a 6ª pergunta é: como você percebe a relação de políticas curriculares de formação profissional bibliotecária? Primeiro eu vou responder a primeira pergunta, tá? Em relação às bibliotecas escolares e públicas, as escolares, elas têm que atender, e eu vejo, pelo menos aqui na minha região e na Grande Florianópolis, né, que algumas bibliotecas, principalmente as bibliotecas escolares de instituições privadas, elas já estão antenadas à Lei 10.139,
né? Essa lei foi sancionada em 2003, que obriga que exista em todos os currículos escolares de todos os níveis, né? Aí básico, fundamental, médio e superior, a necessidade da inserção, né, de conteúdo que retrate, que visibilize, que traga aí aspectos da cultura e da história afro-brasileira e africana. Essa é uma lei, gente, tá? Não é projeto de lei, é uma lei que existe desde 2013, há 17 anos, tá? Então, a partir do momento que a biblioteca escolar, por exemplo, né, eu enxergo a biblioteca escolar como uma dessas características, né, que ela é um aporte pedagógico, né? Então, ela tem que servir, de fato, como aporte pedagógico. O que quer dizer isso? Que ela tem que servir ao conteúdo pedagógico, né, descrito, desenhado pelas coordenações pedagógicas, pelos professores, para que ela atenda essas necessidades, né, informacionais e de construção de saber, né, do processo de formação do cidadão ali. Então, eu vejo, por exemplo, algumas editoras como a FTD, né, discretamente, mas já inserindo no seu conteúdo didático, né, questões que retratam esses aspectos da cultura e da história da população brasileira e africana e indígena. Então, já é um avanço, né? Não é algo que não foi obedecido e implantado, tá? E as bibliotecas públicas, eu acho que há um movimento ainda, já existe esse movimento, graças a Deus, mas há um movimento tímido, né? Mas eu acredito que esse movimento tímido ele tem que ser fortalecido para que ele ganhe mais fogo, mais gás, né? E isso também parte dos bibliotecários negros que atuam tanto fora como dentro. Eu aqui dentro da Cultura Novas eu tento construir isso com algumas colegas que trabalham em bibliotecas públicas, né? Inclusive com a biblioteca estadual, eu tenho uma relação muito estreita com alguns colegas que trabalham lá e que já vê a necessidade de discutir essas questões, não somente, né, em datas comemorativas, como o 20 de novembro ou 13 de maio, que na verdade não é comemorativo, considero como uma data reflexiva hoje, né? O 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura, mas em todo o ano, né, que a gente difunda aí ações culturais, que a gente possa visibilizar produções de intelectuais negros, de escritoras negras, que a gente traga, que a gente faça com que as crianças que passam por esses espaços de informação, que são as bibliotecas públicas escolares, que elas conheçam Conceição Evaristo, que elas conheçam outras artistas negras e negros, né? Então, esse movimento, ele é tímido, mas ele está funcionando, ele está indo por um caminho certo, assim, eu tenho muita fé nisso, né? Em relação às práticas curriculares, né, que foi a última pergunta, também é um movimento que eu vejo tímido, mas que está funcionando, né? Dentro da nossa área, por exemplo, existem várias escolas de biblioteconomia que estão entendendo que o bibliotecário ele tem que atender as demandas sociais. Só que, para isso, ele precisa passar por uma formação. E onde que ele deve entrar, primeiramente? Na graduação. Né? Antes ele partir para pós e partir para atuação prática de fato, né? Fazer o concurso público para ser professor, para ser bibliotecário, enfim, né? Na formação. Então, a formação, ela é a chave de tudo. Né? Eu sempre digo, e disse isso para as minhas amigas do movimento associativo, que a gente só vai, de fato, por exemplo, conscientizar os colegas de que as identidades são importantes a partir da base, né? A partir dos graduandos. É com essa galerinha aí que a gente vai trabalhar. Né? Então, a mesma coisa eu digo a respeito da inclusão de disciplinas ou de conteúdo, ou disciplinas que tenham nas suas ementas aí, aspectos que retratem, de fato, a necessidade da gente discutir aspectos da história e da cultura afro-brasileira dentro dos nossos currículos, como eu falei para vocês anteriormente. Né? Dentro da matriz atual curricular da UDESC, tem essa disciplina de relações étnico-raciais. Mas eu não trato apenas dessas questões dentro dessa disciplina. Eu também trato das disciplinas que eu leciono, que são outras, né? De fontes, de usuários, de coleções, enfim, outras disciplinas que a gente ministra aqui, a antropologia cultural, a sociologia, até mesmo a normalização, por exemplo, por que não, né? Mas a gente precisa fazer isso. E o que eu digo muito para os meus colegas, às vezes eles me procuram, né? Por exemplo, na disciplina de História do Livro e das Bibliotecas, a minha amiga Fernanda de Salles, volta-e-meia a gente troca figurinhas, porque ela quer apresentar para os alunos não apenas livros escritos por pessoas brancas, mas
livros também que são produzidos por autores indígenas, como Daniel Munduruku, né, autores negros como Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, e outros autores aí que a gente vê muito na editora Malê, né, sendo produzidos e difundidos aí. Então, a gente precisa realmente ampliar esse olhar, né, essa consciência, todos os nossos colegas, para a gente. O que a gente quer, eu tenho uma amiga minha que é pesquisadora, a Cíntia Cardoso, né, ela é doutoranda em educação pela UFPR, ela trabalha muito a questão da branquitude nos espaços de formação, principalmente na educação infantil, né, que ela é professora da rede de educação infantil aqui em Florianópolis. E ela diz que a gente não quer, o que a gente quer, o povo negro, os pesquisadores negros, não é assumir o poder. A gente não quer virar um jogo, a gente não quer estar no espaço da classe dominante, porque assim a gente estaria também promovendo a desigualdade social, né? O que a gente quer é, de fato, uma sociedade mais equalitária, né? Onde todos tenhamos os mesmos direitos e acessos, as mesmas oportunidades, tá? E aí isso também está relacionado ao fazer do bibliotecário. Se entra um negro na biblioteca, uma pessoa que não sabe falar direito, uma pessoa que é semi-analfabeta, a gente não pode discriminá-la por ela ser negra, semi-analfabeta ou estar mal vestida. A gente tem que atender esse usuário. É obrigação do bibliotecário. Se ele diz que ele é um cara que tem um cunho humanista, né, que ele tem que democratizar a informação, ele tem que, de fato, democratizar a informação, independente de para que usuário que ele esteja atendendo. Né? O trabalho que a Marielle faz lá em Niterói, ele é fantástico, porque ela está oportunizando para os refugiados o acesso à informação, o acesso ao nosso idioma, o acesso à biblioteca. Isso é lindo. Por que outras pessoas não poderiam fazer o mesmo que a Marielle faz lá em Niterói? Né? De criar um prato de extensão para outro tipo de atividade prática, né? Que a extensão é isso, e é algo que eu defendo muito na graduação, dentro da universidade. Hoje eu sou uma ferrenha lutadora e atuante na extensão da universidade pública por conta disso. A gente consegue levar a universidade para a população, para a sociedade, né? E eu tenho certeza absoluta que esse trabalho que a Marielle está fazendo hoje, que ela iniciou ano passado, ele vai ter muito tempo de vida, né? Outros alunos, outros colegas vão pegar junto com ela, porque a gente tem que criar ações para diminuir a desigualdade social. A gente tem que criar ações para diminuir o racismo no Brasil. A gente tem que criar ações para oportunizar acesso a todos, de fato. Falei demais. Nossa, não, muito obrigado, professor. A 7 e a 8 aqui, tem mais 4 perguntas e aí a gente encerra, né, também, que eu acho que todo mundo tem, enfim, suas rotinas de quarentena aí. A sétima pergunta é como você percebe a nova geração de alunos da biblioteconomia, se eles são mais ativos, mais politizados, e a 10ª, você acha que a Lei 10.639 deveria se estender para as universidades, em específico para a formação do bibliotecário, para atender melhor o usuário étnico-racial? Vou responder a segunda pergunta. Desculpa, olha, qual foi a primeira pergunta mesmo? Desculpa. Eu fui ler uma coisa aqui e perdi o foco. A primeira pergunta é como você percebe a nova geração de alunos da biblioteconomia? Se eles são mais ativos, mais politizados? E a segunda é sobre a extensão da Lei 10.639 para as universidades, específico para a formação de biblioteconomia. Uhum. Em relação à lei, tá, gente? Ela tem que ser aplicada. Ponto final. Tá? A partir dessa legislação e de outras pesquisas que foram fomentadas, tá? Antes de 2018, é que a Biblioteconomia da UDESC resolveu inserir, tá, a disciplina de relações étnico-raciais dentro da matriz curricular. Ou seja, todos os alunos que entraram na universidade a partir de 2019, na UDESC, já têm essa disciplina no seu currículo, na sua formação. Tá? Então, é necessário isso, tá? Porque a gente, como eu falei, tudo que eu falei anteriormente, né? É necessário que a gente discuta cada vez mais essas questões sociais dentro da biblioteconomia, tá? Questão social, questão política, uma coisa está relacionada à outra, não tem como dissociar, tá? E quando eu falo político, não é partidária, pessoal, política no sentido de construir políticas públicas. Essa lei de 10.639, ela é uma política pública que foi sancionada em 2003,
né? Por que que ela foi assim como as ações afirmativas, elas foram, ela foi sancionada justamente por isso, porque a gente precisa fomentar e visibilizar outros saberes. A gente precisa desconstruir o epistemicídio. A gente precisa fazer com que o bibliotecário ele entenda de que existem e que nós vivemos num contexto desigual em vários aspectos, né? E que nós, como profissionais que trabalham com informação e que têm acesso e trabalham principalmente para as pessoas, a gente tem que ter essa consciência étnica, consciência social, consciência política. Então, é extremamente necessário que haja em todas as escolas de biblioteconomia uma disciplina que tenha na sua ementa, no seu conteúdo programático, essas questões dentro da formação e que vão contribuir para a formação do bibliotecário, né? Em relação aos alunos de biblioteconomia, gente, falando do meu contexto, e tanto da UDESC, que é a universidade que eu leciono, como da UFS, que é a universidade que eu tenho proximidade, por ter amigos que são professores dessa universidade, por me relacionar, inclusive, com alunos que são alunos de economia da UFSC, né? Eu vejo hoje alunos de graduação, graças a Deus, mas graças a Deus, com um coração muito feliz, tá? Com consciência política e social, tá? Primeiro, o ano passado, né, a primeira turma que eu lecionei, a disciplina de relações étnico-raciais, são alunos que estão na faixa etária entre os 19 e 27 anos, 28 anos, e alunos que escolheram fazer biblioteconomia. E não foi por falta de opção, eles escolheram fazer biblioteconomia. E são alunos que já têm uma característica politizada muito bem construída, né? Cada um, obviamente, com a sua ideologia, mas que percebe que, para a gente, que o bibliotecário ele trabalha para as pessoas, né? Então, ele tem essa consciência política já desenhada, já consolidada, não de consolidada, mas que está em construção, e isso é fantástico, tá? Alunos que entraram esse ano na graduação de Economia na UDESC, que também é uma turma de 30 alunos, são alunos também que já têm essa consciência política e que já sabem, principalmente, que nós vivemos um país racista, e eles estão escolhendo fazer biblioteconomia também por entenderem que a biblioteconomia é um curso que está relacionado às questões sociais, né, que o bibliotecário é um ser educador, que o bibliotecário ele tem essa possibilidade de trabalhar com a informação e que a informação transforma. Tá? Isso não sou eu falando, mas eu falando a partir das ações, das atitudes, e das percepções, das conversas que eu tenho com os meus alunos. Então, hoje eu me sinto extremamente feliz por estar nesse contexto da minha vida pessoal como docente, não apenas como bibliotecária, né? Porque dentro desse contexto que eu digo que é o contexto de base, que é a formação do bibliotecário, né? Que é o momento em que os alunos estão dentro da graduação, vão passar por vão estar ali por 4 anos, né, e que eles entendam que para a gente trabalhar com literatura, para a gente trabalhar com ações culturais, com fontes de informação, para ser usuários da informação, para desenvolver coleções, é necessário que a gente tenha uma consciência política social muito bem esclarecida, muito bem consolidada, porque a gente, como diz o meu amigo Rodrigo Salles, o bibliotecário, ele age politicamente. Tudo que a gente faz politicamente. Quando a gente cria, por exemplo, uma política de desenvolvimento de coleção, a gente está criando uma política. Isso é um ato político, pessoal. Tá? Então, o bibliotecário ele é um ser político nato, só que ele não sabe disso. Mas ele é um ser político, porque ele trabalha com informação. A informação transforma. A gente sabe que existe políticas de informação, regimes de informação, lá, e tudo isso está relacionado com o nosso fazer bibliotecário, né? Como eu falei, para quem serve bibliotecário, a gente tem que pensar que aí falando, né, da questão da matriz curricular, da constituição dos currículos da biblioteconomia, a gente tem que pensar que se o bibliotecário trabalha para as pessoas, a gente tem que atender as demandas sociais, a gente tem que entender o contexto social do nosso país hoje, tá? Bom, é isso, pessoal. Vou me esticar mais aqui, nós vamos já ficar até amanhã aqui. E surgiu mais um comentário, na verdade, interessante, então eu vou fazer esse bloco de 3, e eu acho que elas também estão relacionadas a como você vê o papel das bibliotecas universitárias ao acesso à informação por estudantes quilombolas no ensino superior. E a 10, muito interessante, inclusive, é como você vê o desenvolvimento da inteligência artificial e as relações raciais. E aí o último pediram para você fazer um comentário sobre africanizar a serviço
e a experiência do selo editorial Niota. E aí eu acrescento também, já que o Wagner estava na live ainda agora, da editora Malê também. Aham. Em relação a esses dois selos aí que foram mencionados, eu considero como duas iniciativas fantásticas aí, né? Primeiro que a Franciele e a Natália, elas são as idealizadoras do selo Niota, né? Proprietárias do selo Niota. E elas perceberam que para a gente realmente continuar fortalecendo aquilo que a gente escreve, que a gente produz, que a gente vivencia, a gente deve continuar produzindo intelectualmente, né? O Wagner, encontrei com ele ano passado no CBPD e ele disse, né, na fala dele lá que ele estava como convidado de uma mesa redonda, ele disse que ele é o único editor negro no contexto editorial do Brasil. Vocês têm noção disso, gente? É muito foda. Desculpa o palavrão, pessoal. Às vezes eu falo palavrão, inclusive na minha sala de aula. Eu solto os palavrões assim aleatoriamente. É muito complicado, é muito triste. É bom saber que existe o Wagner, que o Wagner é um bibliotecário, que o Wagner é uma pessoa extremamente competente naquilo que ele faz, assim como a Natália Cieli, né? E eles têm essa consciência política e social, né? A partir disso que eles tiveram a iniciativa de criar esses dois selos, que são extremamente importantes para o contexto editorial do nosso país, porque aí eles estão dando oportunidade para aqueles intelectuais que provavelmente nunca tiveram oportunidade de terem as suas obras editadas, terem a possibilidade de editar ou por selo Niota ou pelo selo Malê. Né? E são selos hoje são nacionalmente conhecidos e respeitados. Isso é muito bom, porque são dois selos editoriais, dois selos criados por bibliotecários, né? Então, acho fantástico. Wagner, Wallace, vou pedir você repetir a primeira pergunta. A primeira é como você vê o papel de bibliotecas universitárias ao acesso à informação para estudantes quilombolas no ensino superior? E a segunda é como você vê o desenvolvimento da inteligência artificial e as relações raciais? Gente, em relação à inteligência artificial, eu sinceramente eu desconheço como é que se fomenta essa inteligência artificial, tá? Mas é necessário que ela seja artificial, mas que ela não seja inconsciente. Essa inteligência artificial ela seja consciente politicamente, né? Em relação Ai, o Wallace me deu branco de novo. A primeira pergunta, desculpa. As bibliotecas universitárias o acesso à informação dos estudantes quilombolas no ensino superior. Sim, é um contexto também muito novo, né? E não só referente às escolas, às bibliotecas universitárias, mas também para o corpo docente, gente, né? Como eu falei, há 17 anos atrás, quando me formei, eu era apenas a única aluna negra em todo o corpo docente da UDESC, né? Num grupo de 141 alunos. Hoje a gente vê, por conta das políticas públicas, graças a Deus, elas estão aí, elas existem, justamente para que a gente possa, né, entender que as transformativas elas não são políticas para favorecer apenas um grupo étnico, mas de reconhecimento e reparação, reconhecimento de que a gente vive na sociedade racista, ela é racista, não tem como discordar disso, tá? Porque o racismo existe, então ela é racista. E para a gente reparar, né, esses anos de impossibilidade do acesso ao estudante negro, né, que na maioria e dos indígenas vem de escolas públicas, nem todas as escolas públicas elas são de qualidade, né, então se elas não têm qualidade, elas consequentemente o aluno não vai ter uma formação que possibilite com que ele entre facilmente numa uma universidade pública, né. Então, a partir dessa entrada desses alunos, eu acho que não só as bibliotecas universitárias, mas todo o contexto acadêmico, ele está passando por um processo desafiante, né? Porque ele não tem as mesmas características de 15, 20 anos atrás. As universidades brasileiras hoje, principalmente as públicas, elas têm um outro aspecto, né? E isso é fantástico, porque ela está ali retratando de fato a sociedade brasileira. Nós somos um país que é constituído por 3 etnias e uma sociedade que tem uma cultura muito plural,
né? Então, a universidade está vivendo essa pluralidade hoje, está vivendo essa diversidade, e esses professores, assim como esses bibliotecários, né, que têm identidade da branquitude, características da branquitude, né, eles estão passando por um processo desafiante, né? Ou ele se torna continua sendo racista, né? Mesmo que não, sem querer querendo, como dizia o Chaves, né? Mas, ou ele se torna de fato um profissional, um docente com postura antirracista, né? E ele vai mostrar isso a partir das suas atuações. Então, se dentro de um contexto de uma biblioteca universitária, por exemplo, ele continua criando políticas que reproduzem esse racismo, se ele continua desenvolvendo coleções onde ele não visibiliza aí obras de autores negros, né, só um pouquinho, Wallace, de culturas, né, que retratem aspectos que retratam a cultura negra, ele simplesmente vai continuar reproduzindo esse racismo e ele não vai conseguir atender esses alunos que estão chegando à universidade, né, que não fazem parte da classe dominante. Então, há uma necessidade, sim, dos bibliotecários universitários, deles aprenderem a como criar formas políticas para possibilitar a ampliação dessa democratização da informação, essa ampliação do acesso desses alunos que estão chegando na universidade. Né? Professor, eu acho que em nome de todo mundo, eu agradeço, em nome da equipe, que você aceitou de pronto, assim, sem questionar e tal. E todo mundo que está aqui, estão botando comentários aqui, agradecendo, acho que para todo mundo foi um aprendizado muito grande, essas discussões são muito importantes, inclusive elas vão voltar, várias pessoas citadas aqui, a gente está com um convite para fazer, ou enfim, já estão ali. E eu quero lembrar todo mundo que continua aqui até agora com a gente, que amanhã tem a conferência da bibliotecária Kátia Lindemann, que é ativista de biblioteconomia social, gente, imperdível, e que também continua, né, essas discussões que a gente vem tendo desde o começo da semana lá no domingo com o professor Casal e a professora Marianelle, a Marielle e ontem o Carlos Wellington, hoje a professora Andréia. A gente então fica muito feliz. Queria saber se você quer agradecer a todo mundo, enfim, falar uma palavra final. E aí a gente encerra a live. Gente, eu agradeço, né? Nós temos aqui ainda alguns colegas me ouvindo, né? Falo demais, peço perdão se às vezes me parece um pouco prolixa, né? Mas são o que eu venho discutindo aqui, o que eu compartilhei com vocês hoje são questões muito caras para mim, né? Caras no sentido de ser uma mulher negra, de ser uma pesquisadora negra, de ser uma bibliotecária negra, né? De nascer a minoria nesse contexto acadêmico. Tá? Então, eu acredito que eu espero que tudo que eu falei para vocês hoje tenha contribuído, né, para vocês como pessoas, como bibliotecários, né, que vocês de fato possam ampliar essa consciência de vocês do quanto que é necessário para que a gente discuta essas questões raciais dentro da nossa formação e atuação do bibliotecário. Tá? Agradeço imensamente a todos que estiveram aqui conosco desde o início da minha fala até o momento. Tá? E eu estou, gente, disponível, tá, para vocês, tanto para conversar pelo WhatsApp, como por e-mail. Outros convites também estou aceitando nessa quarentena, porque ficar sem fazer nada às vezes é difícil. Né? E é isso, gente. Tá? Estou muito feliz de poder ter tido a oportunidade de conversar com vocês. Tá? Agradeço mais uma vez a equipe do Wallace, tá? Não conheci o Wallace, fiquei muito feliz de conhecê-lo agora. Não digo pessoalmente, mas visualmente, né, Wallace? Ontem, esses dias, eu conheci o Vitor, já conheci a Débora. Aí, pessoalmente, eu conheci a Débora no passado no CPD, né? Então, eu espero, desejo que a gente passe por esse contexto mundial hoje, né? Que é essa pandemia, né? Que todos vocês estejam bem, que nós sobreviveremos a essa situação global aí, né, que vocês reflitam sobre o que vocês querem fazer como pessoas após esse término dessa quarentena, né, para um mundo melhor, para que a gente continue aqui ainda vivendo
e lutando por aquilo que a gente acredita, né? Essa luta contra o racismo é uma luta não só minha e dos meus colegas que fazem parte do coletivo Bibliotecários Negros, mas também de muitos colegas que têm essa postura antirracista, essa consciência antirracista, né? E se a gente quer que a sociedade reconheça o bibliotecário, se a gente quer que a sociedade nos dê oportunidades para trabalhar com salários dignos, principalmente, que a gente tenha essa consciência de que também parte principalmente do bibliotecário, que ele se faça um ser presente na sociedade brasileira, né? Que o trabalho que ele desempenha não seja apenas para uma comunidade específica, mas para toda a população brasileira, porque todos têm direito a acesso à informação. Tá bom, gente? Fico aqui. Beijo, Wallace. Beijo a todos. Beijo, professor. Eu vou sair aqui. Aí essa segunda live não precisa salvar, não, senão vai dar conflito com a outra. A gente está preferindo a fala primária, tá? Perfeito, obrigado, professora. Querido. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, beijo.